estamos, tentando conversar com William De Luca, que está diretamente no Vibra São Paulo. Parece que agora a conexão está se estabilizando, William De Luca. Calma, a gente está entrando em contato com você. E agora, você nos escuta? Boa noite, William De Luca. Agora estou escutando. Agora sim. Boa noite, Gabriela Varela. Agora sim. Gabi, Rodrigo Viana. Com quem tem com você hoje? Gabriela Varela, quem está hoje no estúdio? Apenas eu e Rodrigo Viana e você, a nossa estrela. Rodrigo Viana estava aqui comigo agora há pouco. Vim correndo e ainda estou com a pulseirinha. Estou com a pulseirinha do evento aqui ainda. Gabi, estamos ao vivo aqui no palco do Vibra São Paulo, Despertar Empreendedor 2024. É um evento gigantesco, muita gente no primeiro dia, mais de 4 mil pessoas já aqui, assistindo o primeiro dia. Já passou aqui Rodrigo Mocotó. A gente vai ter ainda tá com o Chico Pinheiro aqui atrás de mim falando no palco agora. A gente já teve o Tedi Correia. Então, um dia incrível. Primeiro dia do Despertar Empreendedor, com muita gente. Daqui a pouquinho eu vou entrar no palco aqui com o Eduardo Moreira para falar com o nosso público aqui do nosso Despertar Empreendedor, que está sendo incrível. Muita gente perguntando, cadê Gabriela Varela? Cadê Gabriela Varela? Gabriela Varela vem amanhã. Adorei. Porque hoje ela tem essa responsabilidade de fazer o nosso ICL Notícias segunda edição, né, Gabi? Exatamente, a gente tem essa responsabilidade, a gente está aqui a postos. Rodrigo foi aí representar o ICL Notícias segunda edição. Gabi, fiquei impressionado, 4 mil pessoas, é uma casa gigantesca. Olha ali no fundo. Tem imagens de vários ângulos, depois acho que nós vamos mostrar aqui. Lá embaixo, tá vendo? Lá de bonezinho, é o Chico Pinheiro conversando com a multidão e a gente interagir também com as pessoas. Não é uma multidão assim de desconhecidos, são pessoas que conhecem bem o trabalho da gente, muita gente parando nos corredores, na hora dos intervalos, né? O William De Luca que está ali também, porque passa gente o tempo todo. É um ambiente muito vivo, muito legal para falar de empreendedorismo, mas também as pessoas querem conversar sobre o ICL, né? De Luca, você sentiu isso também aí pelos corredores, né? Eu achei um dos palestrantes aqui. Palestrante, não sei se vocês conhecem esse aqui, ó. Opa! Esse palestrante aqui que está comigo é Eduardo Moreira. Edu, como é que fica maior que isso? Primeiro Despertar Empreendedor, já tem tudo isso, gente. Daqui, meu amigo, é estádio de futebol. Meu irmão, tu achou que na sexta ia estar assim? Não. Que a gente achou o seguinte, na sexta vai ter muita gente e no sábado a parada vai estar absolutamente lotada. Já está lotada na sexta, cara. E a galera tá encantada com as palestras. O Mocotó, o Chico agora. Que incrível. O Tedi Correia do Nenhum de Nós, todo mundo cantando aqui junto. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi. Incrível, cara. E todo mundo que sai da palestra, vem ali falar com a gente, falam, cara, para começar, um monte de gente que está acostumado com isso nervosa, assim, tremendo, falam, caramba, mas olha o público, olha essa galera. E aí quando sai, falam, cara, que maravilha, que energia, que coisa, que dá para sentir a troca ali. Então tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso, não dá para imaginar nos melhores sonhos que ia ser assim. Muito bom, Edu. Parabéns para o ICL, parabéns para a gente que está fazendo esse belíssimo evento aqui. Gente, ainda tem mais 2 dias de evento. A gente tem mais hoje ainda, sábado e domingo, Fátima Bernardes, Felipe Neto, Diógenes Luca, Renato Freitas, vai ter Joana Maranhão. Olha lá, eu não sei mais o que está acontecendo aqui, mas algo... A Vivian Mesquita invadiu o palco aqui, eu não sei o que aconteceu, mas... Olha lá. Tá tentando tirar o Chico Pinheiro do palco, que não é fácil, vocês sabem. Maravilhoso. Tem um finalizar a palestra ali embaixo pro Chico Pinheiro, mas aparentemente... mas tá terminando agora. Chico tá terminando, então daqui a pouquinho... Ô, De Luca, a Vivian sabe fazer isso com muita... O nosso Despertar... Não, De Luca, desculpa. A Vivian sabe fazer isso com muita categoria, a Gabi também, né? De vez em quando tem que dar um encerra pro comentarista que tá falando. Agora chega. Mas o Chico, eu vi que a plateia vibrou aí com ele ao vivo, né? Foi uma das atrações dessa sexta-feira. Chico aplaudidíssimo. Eu falei, gente, se faltar algum entrevistado, bota o Chico sentado, ele fala até às 8 horas da noite, com muita tranquilidade, os seus causos, as suas histórias. Chico Pinheiro tá saindo aqui, quando o Chico chegar aqui, terminar, olha lá, aplaudido de pé, Chico Pinheiro, pelo nosso público. Olha, aqui do eles estão Despertar vindo, hein? Empreendedor 2024. Vai ter que pegar os dois pelo braço aí. Estão vindo. Vou trazer os dois. É que eles estão interagindo com as pessoas. Aplaudido de pé, Chico Pinheiro. Maravilhoso. Vivian Mesquita Chico Pinheiro resgatou o Chico Pinheiro. Trouxe de volta. Vamos que a gente vai falar com o Chico daqui a pouco. Vamos lá. Olha lá. A gente invadiu o palco aqui, ó. Simplesmente invadimos o palco. Invadimos o palco. Aqui não tem, não.
Olha isso, gente. E invadimos o palco, Gabriela Varela. Olha a energia, estou Gabi. arrepiada, William, sério. Aí, vamos lá. Com 2 que vocês ouvem e as milhares de pessoas de casa nos ouvem. Hoje talvez uma audiência um pouco menor, porque parte da audiência está aqui, né? Tá contigo, William De Luca. Agora com a plateia. Meu irmão, vou te falar, quem é Pedro Bial com aquela plateia? Olha essa plateia aqui, meu irmão. Vocês estão gostando, pessoal? Dá um grito aqui, Gabriela, pro Rodrigo Viana lá no estúdio. Mais alto, mais alto. Essa foi pra gente aí, Rodrigo. O clima é esse aqui, Gabi. O clima aqui no nosso Despertar Empreendedor é esse. Edu, pouquinha gente, né, veio hoje. Você acha que cabe mais aqui? Meu irmão, coração de mãe, sempre sabe? E o seguinte, as atrações, elas não param. Então, meu irmão, tem coisa que eu fico querendo falar, mas não posso, cara. Deixa eu falar uma coisa que eu não posso falar, mas eu vou falar também. Não podia falar. Tá ali, 2 pessoas já me falaram, e eu não posso falar, tá? Eu não posso falar que as 2 pessoas são a Juliana Baroni e o Pedro Rossi, de jeito nenhum. As 2 já me falaram assim, eu quero entrar para palestrar logo, porque é muito legal palestrar para esse público. Juro por Deus. Porque é muito gostoso, gente, porque a gente está aqui na mesma vibe, a gente está querendo a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Então, 2 pessoas já falaram que querem, e é isso que vocês estão fazendo aqui com o acolhimento de vocês. Então, parabéns, porque vocês são demais, E agora vai para lá que eu tenho que continuar, meu irmão. Gabi, vamos voltar para cá? Valeu, pessoal, até mais, até depois. Gabi, é isso. Que acolhida, William Invadimos De Luca. aqui, Gabriela Varela, o Maravilhoso. palco do Despertar Empreendedor 2024. Chico Pinheiro está aqui já para a gente conversar. A gente invadiu o palco aqui, Gabriela. A Viviane Mesquita invadiu para tirar. E agora a gente volta para vocês aí no estúdio. É isso, pessoal. Vamos voltar para o estúdio. Depois a gente volta aqui de novo para conversar com mais participantes deste mega evento do nosso Despertar Empreendedor 2024. Gabi e Rodrigo Viana. Um beijo, William De Luca. Um beijo para também ali atrás está o Guilherme Bessa, O Guilherme Bessa não podia falar. Guilherme Bessa aqui atrás? Cadê o Guilherme Bessa? Olha lá. Ele ia ser o alter ego. Você nem percebeu, ele está ali participando da transmissão. É isso. Toda a nossa equipe está lá junto com o William De Luca apoiando ele nesse momento. Um beijo, Will. Beijo, Bom obrigado. evento para vocês. Obrigada por Daqui a trazer pouco essa eu volto hoje energia aqui ainda, para eu dentro volto do hoje. estúdio. Vai ser, isso. Você volta sempre que você quiser. Chama e é espaço aberto total para vocês. Que bom, né? A gente sentir essa energia. Tem muita gente aqui comentando no chat. Que emocionante a Cláudia Atanásio falando. Nossa, sério, nos orgulha muito. Tem muita gente que queria e não pôde, né, por algum motivo, se de outras deslocar. cidades, de outros estados. Exato. Ô, Gabi, eu queria dar esse testemunho. Eu estive lá e veio conversar comigo. Um rapaz do Pará. Falou, eu estou chegando do Pará para participar do evento. Vim passar o fim de semana aqui. Uma moça de Paris, que acompanha o ICL de Paris. Na hora que eu parei o carro no estacionamento para entrar, falou, você é Rodrigo, não sei o quê, eu vou te tirar uma foto. Eu falei, de onde você é? Eu falei, eu moro em Paris. Eu falei, pô, não é possível. Estava chegando de Paris para participar do evento. Bertioga, então as coisas mais variadas. Belém do Pará, litoral de São Paulo, Europa, né? Rio de Janeiro, várias pessoas também, Minas Gerais. Então, é um tremendo barato essa comunidade que se espalha pelo Brasil inteiro. Eu vim com a pulseirinha para sentir que eu ainda estou um pouquinho lá, né? A gente entrou, né? A gente entrou, inclusive todo mundo que está aqui no chat entrou junto com a gente. Todo mundo falando isso, gente. Eu estou com muito orgulho de fazer parte disso. Pessoal emocionado com o Despertar Empreendedor, que alegria. Inclusive, tem gente que está no Despertar e está aqui comentando no chat. O pessoal está também, assistindo pelo celular. Exatamente, está nos 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é que é a nossa comunidade. Mas olha, e uma comunidade combativa, Gabi, porque na fala de abertura do Edu, o Edu falou várias vezes, mas na fala de abertura, foi uma palestra de abertura do Eduardo Moreira, teve um momento em que, claro, ele fez referência à conjuntura de ontem para hoje no Brasil. Então, ele estava falando que o Brasil tem um caminho melhor, não sei o quê, e que respeitem as crianças, as adolescentes brasileiras, numa referência a esse absurdo, né, que nós estamos vendo lá no Congresso Nacional, desse PL do estupro. E aí alguém gritou da plateia, é isso aí, criança não é mãe, né? Que é um dos logos que estão rodando o Brasil. Sociais. Então, mesmo lá, que era um ambiente até certo ponto festivo, mas de reflexão, esse tema estava presente lá, Gabi.
No meio do evento. Importantíssimo, esse é um dos principais, o principal assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou chamar aqui a nossa escalada com um PH, ele vai trazer os destaques e na volta, a gente volta a conversar sobre isso. Sobre esse tema, isso aí. Veja no ICL Notícias, segunda edição. E deixem as nossas crianças em paz. PL do Orientação. Governo quebra o silêncio e se posiciona contra o projeto que dá pena maior para a mulher que aborta do que para o estuprador. É uma atitude altamente desrespeitosa e desumana com as mulheres. Indignação total. Movimento contra o projeto que quer colocar na cadeia mulheres e até crianças que fazem aborto, vítimas de violência sexual, ganha debate nas redes sociais. Hora de taxar os super ricos. Lula faz discurso por justiça social no G7 e recebe elogio do Papa Francisco. E no Brasil, ministro Fernando Haddad recebe o apoio da Federação dos Bancos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Rodrigo, você falava agora sobre essa energia e essa conscientização da nossa plateia. A gente tem justamente esse vídeo do Eduardo Moreira interagindo com a nossa plateia lá no Despertar Empreendedor. Vamos ver, eu estava lá. Sobre esse PL. Vamos assistir. Vamos lá. A vida é nossa, deixa a gente tocar do jeito que a gente quiser, deixa a gente se amar do jeito que a gente quiser, deixa a gente ir à praia do jeito que a gente quiser, é isso mesmo. E deixem as nossas crianças em paz. Deixem as nossas crianças em paz. É isso aí, criança não é mãe, é isso aí. A gente tem esse vídeo do Eduardo Moreira, a gente teve a nossa escalada um pouquinho antes de 1 minuto, 16 segundos. É mais tempo, né, do que o tempo que o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, levou para aprovar esse regime de urgência envolvendo esse projeto de lei que está equiparando o aborto ao homicídio. Como é tão simbólico, eu vou pedir para a gente chamar esse vídeo para a gente ver o tempo que levou o Arthur Lira aprovar esse regime de urgência. Vamos assistir. Orientação de bancada pelo acordo feito, deputado Henrique. Deputado Henrique, vai orientar ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Não dava nem para saber o que estava acontecendo. Não. Ele fala, deputado Henrique, como vai orientar? Olhando no celular alguma coisa ali, alguma orientação, e a gente ouve ao fundo uma voz solitária, mas que eu reconheci, acho que é da Jandira Fegali. PCdoB contra, presidente. É isso. É a voz solitária que a gente ouve da Jandira Fegali. Ela que vai estar aqui no ICL Notícias segunda edição, conversando com a gente a respeito dessa excrescência, que é esse projeto de lei. Agora, Rodrigo, se esse projeto passa, e me parece que a gente está avançando para não passar, mas a gente está na iminência disso acontecer, a gente tem duas alternativas, né? Depois das 22 semanas, uma menina, e aqui a gente coloca tanto, tem muita gente que não está entendendo porque a gente está falando, mas por que as crianças estão? Porque 60% dos casos de estupro as vítimas são crianças, né? São meninas. Então, é por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. Depois dessas 22 semanas, se esse projeto avança, o que acontece, né? Uma menina ou uma mulher, ela tem duas alternativas, Rodrigo, que são assumir o risco de morrer ou então de ser presa. Porque ou ela vai fazer o aborto de maneira ilegal, numa clínica clandestina, ou tomar uma medicação, isso depende do avanço, né, da gestação, ou então ela vai assumir o risco de ser presa. Porque em 2022, por exemplo, o Brasil registrou 75 mil casos de estupro, que foi o maior registro da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz essa avaliação todos os anos.
E foi aí que a gente identificou as crianças sendo as maiores vítimas. 6 em cada 10 estupros são crianças de até 13 anos de idade. Então, veja só, a gente tem esses números que são números que nem de fato refletem a realidade. Porque a gente tem aí, ao longo do nosso Brasil, muitos casos que não conseguem chegar até a polícia, né? São casos que não foram denunciados ou que a gente não teve notícia. E eu acho importante dizer isso porque a gente está falando aqui de meninas que ainda não sabem, não conhecem direito o seu corpo, ou que elas sentem vergonha do seu corpo, ou que elas acabaram de menstruar, ainda a menstruação é muito irregular, então não se tem o conhecimento para saber, minha menstruação está atrasada, tem alguma coisa de errado acontecendo no meu corpo. Quando elas se dão conta disso, é porque ou a barriga está inchada, ou elas vão falar com a mãe, ou então a escola prestou atenção que tem alguma coisa estranha acontecendo com essa criança. Mas é muito importante a gente chamar a atenção para isso, porque esse PL justamente quer criminalizar acima das 22 semanas, dizendo que é uma tortura com o bebê, com o feto. E, na verdade, é muito difícil que esse caso chegue até as instituições antes das 22 semanas, porque ela não sabe que isso está acontecendo com ela. E são os maiores casos que a gente tem no Brasil. Também acho importante trazer casos em que o aborto é descriminalizado, só para a gente ter uma ideia no mundo como é que isso acontece, né? Olha só, em países em que o aborto é descriminalizado, 9 em cada 10 casos de aborto são feitos nas primeiras semanas de gestação. Então, a mulher não espera o aborto avançar, ela vai em busca desse serviço antes. No Brasil, as mulheres também realizam um aborto, mesmo na clandestinidade, até a 14ª semana, ou seja, no início da gestação, justamente o que o tal do PL critica. Não, porque o bebê já vai ter se desenvolvido, tem toda Ou seja, essa na história. maioria dos casos já se faz no começo, Já né? se faz no começo, exatamente. Então, é importante a gente ter essa informação em mente quando a gente está falando. E aí eu quero chamar aqui uma imagem que é da Débora Diniz, que é uma socióloga, pesquisadora do aborto, uma das maiores que a gente tem, e ela chama a atenção de por que o aborto tardio, né? O aborto tardio, ele acontece, gente, quando tudo isso falhou. São os casos dramáticos. São os casos em que ou uma mulher está presa dentro de casa porque ela é vítima de violência doméstica. São os casos em que a criança não sabe o que está acontecendo no corpo dela, em que os pais não sabem que essa criança foi vítima de abuso. São trancafiadas dentro de casa. Às vezes não tem acolhimento, né, Gabi? Porque a criança não tem para quem recorrer, né? Em alguns casos, às vezes a mãe está ali oprimida também por aquele pai, infelizmente. Que é violento. Violento. E aí é na escola, mas às vezes demora para uma professora perceber, né? Não, é diferente da... Então, por isso que às vezes vai para a 22ª semana, não é isso? Perfeito, é isso. E aí são, essas meninas, essas crianças, elas são intimidadas por esses estupradores, porque na maioria dos casos, esses estupros acontecem com pessoas próximas, dentro de casa. Ou um pai, ou um tio, um vizinho que cuida dessa criança. Então, se a gente está falando de aborto no momento avançado, que é o que a nossa lei permite hoje, não é à toa que isso tem quase 100 anos, ou seja, se esse PL passa, a gente está tendo um retrocesso de quase 100 anos. Que coisa impressionante. É impressionante. Se a gente fala de aborto no momento tão avançado, é porque nós falhamos, gente. É porque todas as instâncias falharam para cuidar dessa criança, para cuidar dessa mulher. A rede de cuidado dessa criança falhou. Essa mulher também teve toda essa rede falhando com ela. Se ela vai buscar o serviço de saúde de forma tardia ou qualquer outro tipo de ajuda, ajuda jurídica, denúncia, polícia, tão tarde, não é porque ela quer ou porque... É porque tudo isso já falhou junto com ela. E muitas vezes, quando ela chega para buscar esse serviço de saúde, eles também falham com ela. E essa gestação vai avançando. Então, quando ela tem condição de fazer esse aborto, ela já está com a gravidez muito avançada. Então, eu só queria chamar a atenção para isso porque é uma violência sexual que é institucionalizada, esse projeto de lei. Só em 2023, para a gente ter uma ideia, 154 meninas de até 14 anos passaram por aborto dentro dos casos autorizados pela lei. E eu me arrisco a dizer que esses casos são muito pequenos, tá? Que não chega perto da realidade que a gente tem nesse país.
Lembra daquele caso que eu comentei ontem aqui, Rodrigo, da menina de 17 anos que foi abusada pelo pai dentro de uma UTI de hospital? Sim. A gente tem casos parecidos com esse, é assim, é aterrorizante, de verdade. Para quem está nos assistindo, se você tiver de pé, eu acho melhor você sentar, porque eu fiquei horrorizada com essa informação. São Paulo, só em São Paulo, tá? Tem pelo menos uma ocorrência de estupro em unidade de saúde por dia. Ou seja, hoje a gente teve um caso assim, ontem a gente teve um caso assim, anteontem a gente teve um caso assim. Nessa semana a gente teve notícia da menina de 17 anos. Mas aquela imagem que está ali atrás no telão, né? É justamente o momento, ou a captura do momento em que o pai se aproxima da menina que está internada. Internada há 40 dias. Então, em 2023, ano passado, a polícia contabilizou 381 boletins de ocorrência por estupro em posto de saúde, em clínica, em hospital, público, privado, é tudo isso. E aí a gente tem dados mais antigos também para a gente ter um vislumbre de toda essa situação. De 2015 a 2022, a média dos procedimentos de aborto legal registrados no DataSUS foi de 1.800 por ano. Então, anualmente, mais uma vez batendo na tecla, né, de que são meninas de até 14 anos, 25 mil meninas têm filhos, mesmo o aborto estando dentro do previsto pela lei. Então, essa é a quantidade de meninas que a gente tem tendo filhos. E aí a gente tem uma imagem até da Anistia Internacional que chamou a atenção para isso. Eles fizeram uma arte que eu achei muito impactante, porque eles fizeram com menininhas. E aí eles dizem, não coube nessa página. Porque é tanto caso de menina tendo filho, mas tanto caso que não cabe numa imagem. A gente tem também um obstetra ouvido pelo jornal Globo dizendo que 80% dos estupros são cometidos contra meninas que nem sabem o que é gravidez. É aquilo que eu disse. Elas não conhecem o seu corpo. E aí, para dar um exemplo na prática disso, de casos dramáticos que a gente tem, você lembra daquele caso da juíza lá de Santa Catarina que impediu a gravidez de uma menina de 11 anos? Vamos ver como é que a justiça trata esse caso? A gente tem o vídeo da conversa dessa juíza com uma criança de 11 anos que está grávida por um abuso sexual. Vamos lembrar. Vamos assistir. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser? É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho e bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Aceitaria? Uhum. E depois que esse neném fosse retirado, daí, como a gente tem como preparar para o nenenzinho ter como sobreviver. Nessas condições, você aceitaria que a gente entregasse para um outro casal, ser pai e mãe do bebê? Sim. Aceitaria? Uhum. Você não tem interesse em ficar com o bebê? Não. Inacreditável, Gabi. Inacreditável. Eu tinha só lido. Desculpa, eu comecei a falar aqui antes da hora. Inacreditável. Porque você fica arrepiado. Não, fiquei né? porque assim, a juíza está interrogando com uma voz mansa. Mas é cruel, não adianta que a voz o bebê, é mansa. ela usa termos como o bebê, o pai da criança, que no caso é o estuprador. Não, e outra coisa, você pergunta para uma criança de 11 anos, você aceitaria ficar? Você aceitaria? A criança de 11 anos está numa situação terrível, grávida. Estava separada da mãe. Meu Deus. Ela estava num abrigo, a mãe estava implorando que essa menina pudesse ficar junto com ela. Isso é uma sessão de tortura. É uma sessão de tortura, institucionalizada. E o que me choca, ali ao fundo, o crucifixo. Eu não sou religioso. Chamou atenção para isso, é muito importante. Eu não sou religioso, mas quem acredita em Jesus Cristo de maneira séria, não pode ser que Jesus Cristo estivesse apoiando uma coisa dessa. Não pode ser. Né? É chocante que isso tenha sido feito e a imagem debaixo do crucifixo com uma juíza interrogando uma menina que foi estuprada. Você aceitaria, querida? Então, o bebezinho se formar. Assim, é uma violência, é a segunda violência que ela sofre, Gabi. Assim, eu estou falando aqui, você pode falar muito melhor. Não, mas e tem quase 15 minutos esse vídeo. Eu assisti ele inteiro hoje para relembrar e eu fiquei chocada justamente com isso. É a fala mansa e ela falando com a menina, você sabe o que está acontecendo no seu corpo?
como é que você está se sentindo? Aí a menina fala, bem, você está sentindo o bebê chutar? Você sabe, né, que se você tirar agora, esse bebezinho, ele ainda não tem o pulmãozinho todo formado. Então, você vai deixar, ele tem uma chance de não sobreviver. Que cruel essa. E aí a gente vê justamente o diagnóstico, né, que essa juíza pegou, de que a menina tinha vários riscos de saúde. Eu não sei se o pessoal reparou no final do vídeo, quem estava só ouvindo, mas tinha uma imagem ali trazendo um diagnóstico aí. Uma médica que analisou o caso, a menina corria vários riscos: ruptura uterina, anemia, eclâmpsia, sequelas irreversíveis, e o feto teria poucas chances de sobreviver, porque era, de novo, uma criança de 11 anos, então ela não tinha maturidade biológica para receber esse feto, né, para gerar esse feto. E ela faz essas perguntas. A mãe dela depois, eu fiquei assim impressionada com a força da mãe dela de dizer, mas ela que ela diz, mas você pode entregar esse bebê e fazer uma família feliz. E a mãe diz, mas é uma atrocidade o que está acontecendo com a minha filha, né? Ela diz, a minha filha está sendo torturada. Sim, é uma tortura. E é uma barriga de aluguel a partir de um estupro. O que é isso, né? E a que ponto a gente chegou, né? De achar que a vida de uma criança de 11 anos não importa. A gente, né, quando eu digo a gente, obviamente não somos nós, né? A gente está criticando tudo isso, mas é essa ideia que foi colocada lá no Congresso Nacional, essa aberração, né, que é fruto, eu acho, também da covardia de boa parte dos nossos políticos, de não só os que estão colocando, mas os que não querem debater e os que não querem se meter e acham que esse não é um assunto de saúde pública, e é sim. Só para fechar, eu quero trazer aquela imagem de uma menina lá de Vitória, também foi estuprada pelo tio, e foram fazer vigília na frente do hospital. Aquele caso da Damares, que a Damares atua na época do governo Bolsonaro, né? Na época do governo Bolsonaro, essa é a importância que dão para a vida de uma criança que foi vítima de estupro. Queria só colocar esse vídeo. O diretor do hospital. Essa é a cultura que a gente criou, né, Rodrigo, também de, além do fundamentalismo religioso, do negacionismo, né? Esse caso de Vitória é o exemplo emblemático do que a gente está vivendo. Eu ia chamar de surto coletivo, mas eu não sei se é surto, porque daí parece que a pessoa está... Enfim, é uma visão de mundo mesmo, né? Tentando invadir o hospital. Tentando invadir o que eles queriam fazer? Segurar a menina? Acho que sim, queriam. E aí... É chocante a gente saber que tem tantos brasileiros que assumem essa posição e que a bancada evangélica ou a bancada do estupro agora, né, assume uma posição desse tipo. Agora, pelas pesquisas que acabam de sair, Gabi, eu quero começar por aí. Eu vou só levantar um pouquinho aqui para a gente dar sequência aqui nesta abertura do nosso programa, do ICL Notícias, segunda edição. Pesquisa Quest, divulgada hoje. Pesquisa Quest, ouvindo os brasileiros e as brasileiras. Você é a favor ou é contra o projeto de lei 1904, né? Olha o resultado, 52% no dia 12, eles fizeram dia 12, 13 e 14, tá? Isso aqui são 3 dias de sondagem feita pela Quest. Então, sempre acima de 50% contrários ao projeto de lei. E favoráveis, 16, 14, 17, que eu acho que são os bolsonaristas e os radicais de extrema-direita, desalmados, completamente dominados por essa ideologia, malucados. E tem um meio do caminho aqui de 32%, 34% neutros. Eu acho que esses neutros, Gabi, é uma leitura minha, não é da pesquisa. São bolsonaristas, são de direita, ficam com vergonha de se alinhar com o que eles acham que é feminista, mas também não querem se alinhar com a turma do PL do estupro. Mas a gente tem uma ampla maioria no país contra o PL, contra esse projeto de lei. Porque vamos relembrar, ao longo do programa nós vamos relembrar, não é que está se propondo no Brasil a liberação do aborto em qualquer tipo de caso. É ao contrário, eles estão tentando tirar até a possibilidade, criminalizando, de uma menina estuprada fazer o aborto. Então é retroagir em mais de 100 anos, como a Gabi bem falou. E tão minoritários. O Arthur Lira errou na mão.
naquele vídeo que você mostrou ali. Tentou atropelar, achou que não ia ter reação e teve reação. O Arthur Lira passou, né, e os números estão aqui, passou a ser visto assim nas redes. Ó, hoje as redes estavam tomadas por memes e cards. Ele virou a face, que nem o Eduardo Cunha no passado. Ele virou a face do comandante do que é de mais podre no Brasil. E esse aqui é um exemplo. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Em 23 segundos, Arthur Lira avançou com o projeto que transforma essas mulheres em homicidas. Inclusive, com o dobro da pena dos próprios estupradores. A gente vai ficar quieta? Perguntam as mulheres. Vamos para o próximo card, só para a gente mostrar que... Olha aqui, ó. Arthur Lira, inimigo do Brasil. O beijo da morte entre o Arthur Lira e o bolsonarismo. É o beijo da morte. Vamos para mais um. Parlamentares bolsonaristas e evangélicos que apoiam o PL dos estupradores. E aqui uma montagem, lembra um pouco, né, aquele quadro da Tarsila, tão bonito. Aqui é horroroso, mas é um pouco uma releitura, né, dos deputados e deputadas, algumas, mas estão aqui também mulheres bolsonaristas, que apoiam o PL dos estupradores. O Arthur Lira foi colocado lado a lado com essa gente. Eu acho que ele calculou mal. A não ser que ele não se importe de ser visto dessa maneira. Ele sentiu o golpe, Gabi, porque ele já está falando em adiar a votação. Depois nós vamos trazer uma entrevista, né, mostrando o que ele disse, tentando se explicar. Mas olha só a malandragem do Arthur Lira. Ele está dizendo que vai colocar como relatora, porque por enquanto o projeto foi aprovado à urgência. Ele tem que passar, né, tem que ter uma relatora ou um relator para ir à votação. Ele falou, eu vou colocar como relatora uma mulher evangélica e, se possível, do PT. Estão falando no nome, sabe de quem? Benedita da Silva. Benedita da Silva. É uma postagem aqui da Globo, dizendo que há o nome da Benedita. Olha a Benedita. Será que a Benedita vai aceitar isso, Gabi? Porque eles gostam tanto de ditados, de frases bíblicas. Não sei, quem pariu Mateus que o embale. Arthur Lira que cuide disso. Quer empurrar... Aliás, é isso, né? Faz uma maior confusão, apoia um projeto de lei de estupradores e agora quer entregar o problema para uma mulher do PT do Rio de Janeiro. Eu, se fosse a Benedita, falava, Arthur Lira, entrega para a sua turma resolver esse problema aí, porque agora você ficou numa situação ruim, mais de 50% do Brasil contra e só 15% a favor. Então, ele está completamente isolado. Houve reação nas ruas, reação nas redes e nas mídias, né? E provocou até reação entre deputadas e deputados conservadores. Teve uma que pediu para retirar o nome do projeto, tem aqui a postagem dela, uma deputada do MDB. Não quis se misturar com isso, acho que percebeu, ou porque tomou consciência, ou por oportunismo, seja lá como for, a pressão funcionou. Comunicado da deputada Renilce Nicodemos. Comunico a todos que já retirei a assinatura de coautoria do projeto de lei chamado de PL da gravidez infantil. Ela está chamando assim, nós chamamos de PL do estupro, né? Que está em análise na Câmara. O requerimento foi protocolado nesta quarta e tal, como mostra a imagem. Esclareço que sou a favor da vida, contra o aborto, mas que em casos de risco de vida para a mulher, aí não. Quando a gravidez for resultante de estupro, aí não. Ou seja, ela se alinha com a posição da lei atual. Então, ela é contra o aborto, mas é favorável nos casos previstos por lei. Estupro, né, gravidez de risco, anencefalia. Então, ela está se retirando porque percebeu que se alinhou com uma turma muito perigosa. Mas, olha, a turma da extrema-direita está dobrando a aposta, Gabi. Inacreditável. Ontem eu vi um debate, eu até me solidarizei com a Júlia do Ailib, da Globo News, que eles levaram lá para debater, a Sâmia Bonfim, que esteve aqui ontem com a gente, e um deputado de direita, um evangélico do Rio de Janeiro, o Cezinha Madureira. E sabe que... Aí a Júlia do Ailib trouxe para ele, ó, deputado, tem pesquisas no Brasil, não tinha saído essa da Quest ainda, tem pesquisas de alguns anos atrás, mostrando que os brasileiros podem não ser a favor de aborto em todos os casos, mas em caso de estupro, os brasileiros não querem que essa lei seja alterada, né? A sociedade já entendeu, tem 100 anos que a sociedade entendeu. Sim, né? E ela trouxe vários números, ó, pesquisa X, pesquisa Y, 3 pesquisas ela citou. Sabe o que ele respondeu? Olha, não sei dessas suas pesquisas aí. A minha pesquisa é outra. E aí ele falou, a minha pesquisa é mais precisa que a sua, com toda certeza. Porque a minha, eu estou com Deus na vida, dizendo para você que a Bíblia diz que só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Essa é a minha pesquisa. Do que ele está falando? Ela está falando de pesquisa de opinião junto aos brasileiros. Então não dá para debater com essa gente, porque é um debate de malucos. Eles sabem o que eles estão fazendo. Claro. Eles se fingem de treslocados. Mas olha, não tem lé com cré. É essa gente que está lá do outro lado.
Então, minha solidariedade à Júlia do Ailib, que jornalista ainda teve paciência, teve que fazer uma pergunta coerente para o sujeito, ele responde assim, na sua pesquisa eu não sei, eu estou com a Bíblia. Então, só fique com a Bíblia. Mas no Brasil, o que governa não é a Bíblia, é a Constituição, são as leis brasileiras. Ninguém é obrigado a fazer aborto, mas a gente não quer que as mulheres sejam punidas se precisarem, uma menina, depois de 22 semanas, ser igualada a um homicida. Que é isso? Isso é completamente fora de propósito. Mas essa gente ainda está fazendo a defesa. Fez a defesa na Globo News, Gabi. E essa mesma gente, como você muito bem colocou, Rodrigo, é aquela que não quer que a criança tenha educação sexual, não só para decidir, mas como para saber o que é o corpo dela, o que é um abuso sexual. E aí depois, né, tem a outra etapa, que são os contraceptivos, enfim, que daí você passa para as mulheres, né, que é justamente para não precisar abortar. Só que o aborto é justamente para essa criança não morrer ou para essa mulher não morrer. A gente já está falando de uma coisa muito mais grave, né, que antecede tudo isso. A gente vai continuar conversando sobre essa história com a Cris Serra, né? A gente está falando da reação também das ruas, a gente viu recuos, né, de quem estava apoiando esse PL inescrupuloso e voltou atrás porque a gente teve ontem reação nas ruas. Eu até fui na Paulista, cheguei no final da manifestação, mas as mulheres foram para a Paulista se manifestar, no Rio de Janeiro também, na Cinelândia, nas redes sociais, então foi avassalador, né, Cris? Boa noite para você. A gente não está te ouvindo, Cris, a gente vai só aqui. Aí, agora sim. Agora te ouvimos. Não te ouvimos, na verdade. A gente ouviu um chiado. Daqui a pouquinho a Cris Serra vem conversar com a gente. Eu vou aproveitar, já que a gente estava falando do Arthur Lira ser a face, né, do inimigo, do ódio, do ódio direcionado às mulheres. Então, ele pautou a urgência do PL do estupro, que é esse PL que a gente está conversando aqui, mas ele sentiu a pressão e tentou dar explicação. Olha só que interessante o que ele disse ontem em entrevista para a Globo News. A gente tem a imagem na tela nesse momento. O projeto PL 1904, quando trata de uma coisa, a gente apelida de outro. Quando a matéria tem a aprovação de uma urgência, é porque este tema merece ter um debate mais aguçado. E, às vezes, as pessoas confundem a urgência com ele vir para o plenário direto. Gente, ele está mentindo descaradamente. É absurdo isso aí, quer dizer, ele está achando que todo mundo é idiota, porque justamente vai para o plenário direto, não tem debate. Não passa para a comissão, exato. Isso, atropelou, ainda mais do jeito que você mostrou aqui no começo do programa. Muito menos a audiência pública, pública ainda anterior às comissões, anterior a você ter um projeto de lei, nem isso. E ele está querendo dizer que não, na verdade a gente colocou em regime de urgência porque a gente sabe que é um tema que tem muita urgência para ser discutido. Ou seja, a Cris Serra já está com a gente, para ela poder também falar a respeito disso? Cris, é isso, né? Ele mentiu descaradamente durante essa entrevista. Ele quer enganar quem? Bom, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, boa noite, Cris. Que bom. Que bom, boa noite, pessoal. Bom, isso é típico do Arthur Lira, né? E quando ele manobrou para votar a urgência da apreciação desse projeto, foi de uma forma covarde e traiçoeira, como ele sempre faz. Essa é a característica do Arthur Lira, a covardia. Isso fica explícito na maneira como ele botou, como ele conseguiu a aprovação da urgência em 23 segundos, né? Mas esse é o Congresso que a gente tem hoje. Eu queria mencionar, eu estava acompanhando aqui vocês antes de entrar, você estava falando, Gabi, exatamente da mobilização que a gente viu nas ruas ontem. Você foi na Paulista, eu fui aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e foram manifestações convocadas naquele mesmo dia, ou seja, muito em cima da hora, e ainda assim com a participação, né? É claro que essa mobilização precisa aumentar, ela não pode parar. E tem um calendário aí de mobilizações em algumas cidades. Essa mobilização tem que continuar, porque não basta a mobilização em rede social, é muito importante, claro, né? Todos os políticos hoje acompanham como eles são mencionados, retratados nas redes sociais, isso realmente importa, mas a mobilização nas ruas, ela de uma certa forma, ela tem uma repercussão
que ela consegue, de uma certa forma, eu acho que furar as bolhas das redes sociais. Nós temos várias bolhas em rede social. Na rua, evidentemente, com cobertura de imprensa, eu acho que a gente consegue amplificar essa mobilização. Então, é muito importante, sim, gente na rua, mulheres na rua nesse momento. Tanto é que a gente viu não só essa deputada que retirou o nome, mas o próprio autor desse projeto hediondo, né? Ele disse que vai propor uma mudança que não resolve nada, porque a mudança que ele propõe é aumentar a pena do estuprador, de 10 anos para 30 anos. Não resolve absolutamente, porque o cerne da injustiça do projeto é a equiparação do aborto ao crime de homicídio com a pena de prisão de até 20 anos para a mulher que cometeu o aborto. Isso é que faz do projeto um projeto hediondo. Então, a gente precisa, por isso que eu digo que a gente precisa continuar na mobilização, porque sim, esses parlamentares estão sentindo, né, esse efeito. Agora, uma coisa muito importante, que está na pesquisa Quest, que o Rodrigo trouxe há pouco, tem uma faixa de neutralidade que é muito grande, acima de 30%. Né? É uma faixa muito grande. As pessoas, diante de um projeto tão hediondo, as pessoas precisam se posicionar. E por isso que a mobilização é importante. A gente precisa, sim, cobrar das pessoas uma posição sobre isso para impedir essa barbárie. Porque é disso que a gente está falando. É um retrocesso que significa barbárie. Se isso passa, que não vai passar, eu acho que não vai passar, porque eu acredito na mobilização e na força da mobilização, se isso passa, daqui a pouco o próximo projeto vai ser apresentar um projeto para instalar fogueiras em praças públicas para queimar as bruxas. Né? É isso. Daqui a pouco a gente volta atrás até a Idade Média. Da mesma forma como tem uma parcela da opinião pública neutra, tem parlamentares neutros. Esses parlamentares têm que ser constrangidos a se posicionar nas redes sociais, na imprensa, nas suas comunidades, diante dos seus eleitores. Né? Muita gente não quer assumir o risco de se posicionar, porque tem eleição aí. Sim. Tem muito candidato a prefeito, tem muita gente, tem muito parlamentar que é cabo eleitoral de candidatos a prefeito, né? Então quer ficar na posição muito cômoda de não se manifestar. Isso não é aceitável diante de um projeto como esse, que representa uma violência contra nós mulheres, é uma violência da extrema-direita contra nós. Não há neutralidade possível. Então, os parlamentares que até agora, até alguns do campo progressista, que não se manifestaram, por favor, manifestem-se. A gente precisa de todos, do apoio de todos nessa luta para impedir esse retrocesso, para impedir essa violência da extrema-direita contra nós. Então, Cris, esse é um aspecto importante que eu queria trazer. É importante. Gabi, a Cristina falou de gente que não se pronuncia, esse campo do meio do caminho. Bom, demorou um pouquinho, mas o governo saiu dessa posição, né? A gente viu algumas pessoas, algumas personalidades, ministros e tal, se pronunciando. Acho que você ia trazer isso, não era? A gente tem, por exemplo, um deles, tá? Só para a gente começar aqui, o ministro Alexandre Padilha falando a respeito disso. Vamos assistir. Vamos lá. Não conte com o governo para qualquer mudança na legislação atual de aborto no país. Ainda mais um projeto que estabelece, quero repetir, uma pena para a mulher que foi estuprada, para a menina que foi estuprada, que muitas vezes é estuprada sem nem saber o que é aquilo. Descobre tardiamente que ficou grávida porque nem sabe o que é a gravidez, ou às vezes tem que esconder, às vezes do estuprador, que às vezes é um parente que está lá na própria casa. Não conte com o governo para ser favorável a um projeto que estabelece uma pena para a menina e para a mulher estuprada que pode ser até 2 vezes maior do que o estuprador.
Importante a fala. Não conte com o governo para um projeto que estabelece uma pena para a menina que já foi estuprada. É a fala do Alexandre Padilha, médico e deputado do PT, né? Ex-ministro da Saúde e atual ministro da Coordenação Política. Cris, antes de passar para você, tem a fala de outra ministra agora. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também falou sobre esse projeto hediondo. Vamos ver. De um tema que é complexo, muito delicado na sociedade brasileira. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, mas eu acho que é uma atitude altamente desrespeitosa e desumana com as mulheres. Achar que o estuprador deve ter uma pena menor do que a mulher que foi estuprada e que não teve condição de ter acesso de forma dentro do tempo para fazer uso da lei que lhe assegura o direito ao aborto legal. Essa fala da Marina, inclusive a gente vai trazer outra agora da Janja, mas só pontuar aqui que ela diz, eu sou contra, né, o aborto. E isso é importante porque parece que é uma discussão que é das feministas, né? Das mulheres que são feministas. E ela consegue, e acho que toda a nossa sociedade deveria enxergar isso como a gravidade desse projeto, que não é sobre ser contra ou a favor do aborto, é sobre a saúde de meninas e mulheres. A gente tem a fala também da primeira-ministra, da primeira-dama, a Janja Lula da Silva, falando a respeito disso, foi muito cobrada para se posicionar também. Ela diz, né, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, trazendo aí o contexto. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir as condições, agilidade no acesso ao aborto legal e seguro pelo SUS, o que não acontece. Não podemos revitimizar e criminalizar essas mulheres e meninas amparadas pela lei. Precisamos protegê-las e acolhê-las. Seguimos juntas, lutando por nossos direitos. Uma fala sóbria, mas que dá o posicionamento, se coloca contra esse projeto, que é contra a saúde dessas meninas e dessas mulheres. Tem mais uma. Tem mais uma, antes de passar para a Cris. Cris, vamos passar já, mas só para a gente fazer essa retomada aqui. Amarrar todos esses posicionamentos. Isso, então nós tivemos Alexandre Padilha, da Coordenação Política do Governo, Marina, que é uma ministra muito atuante na área ambiental, mas que pessoalmente é até conservadora em alguns temas, porque ela é evangélica, então ela é evangélica. Exatamente. Então, e que é evangélica. Importante, porque é uma evangélica contra esse projeto. Super importante. Depois, a Janja, que vinha sendo muito cobrada, não vai falar nada? Falou. Acho que ela ficou aguardando a hora de entrar com cuidado nesse tema, né? De maneira ponderada, e entrou firme e ponderada. E a Gleisi, nós temos aqui o pronunciamento da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann. Eu vou ler aqui. Pessoalmente, sou contra o aborto. Ela começa assim. Eu vou só virar um pouquinho para conseguir ler melhor aqui. Pessoalmente, sou contra o aborto, mas defendo o que está previsto na nossa legislação. É o básico, gente. Legislação que tem décadas. Não tem nada a ver com PT, com feminismo. Tem a ver com saúde. Não é uma discussão das mulheres. Não é. Até deveria ser, mas nesse momento não é. O projeto de lei, que teve sua urgência aprovada de forma atabalhoada na quarta-feira, mexe com a legislação em vigor, além de aplicar uma pena maior para a vítima de estupro, que faz aborto, do que para o estuprador. Impede que uma menina ou mulher estuprada possa fazer aborto após 22 semanas de gravidez. É importante saber que 61% dos estupros são contra meninas de até 13 anos, o que a Gabi vinha trazendo aqui desde o começo do programa, que muitas vezes por medo, vergonha, desconhecimento, só é descoberta essa gravidez quando está mais avançada. É desumano obrigar uma criança a ser mãe de outra criança, ainda mais quando a gravidez é resultado de violência. É o posicionamento da presidenta do PT, Gabi. Cris, é isso, né? A gente traz esses posicionamentos e acho que vai ao encontro do que você acabou de falar, né? Sobre a importância dos políticos, inclusive políticos progressistas, se manifestarem. A gente não pode aceitar, para além de uma acomodação da classe política, uma covardia, né? Olha, é uma covardia, é uma violência contra mulheres, sobretudo contra meninas, obviamente. Agora, nenhuma mulher pode ser obrigada a carregar no ventre o filho de um estupro, algo que resulta de um crime, de uma violência contra ela. Então, é inadmissível a gente aceitar esse projeto. Não dá. E, como eu disse, cada um de nós tem sim que se posicionar. Isso é uma coisa. Você viu que tanto a Marina quanto a Gleisi, elas começam as falas, a nota e a fala da Marina,
sou contra o aborto, porque é exatamente isso. Você pode ser contra o aborto, mas você não é a favor da criminalização da mulher, desta segunda violência contra a mulher. É da mesma forma, ampliando para outras questões, eu posso ser contra a eutanásia, por exemplo, eu jamais praticaria, mas eu também posso entender que uma pessoa queira decidir pelo fim da sua vida. Então, assim, a lei existe para proteger as pessoas. Eu posso não concordar com determinada situação, né? O que não me impede de entender que a lei precisa proteger as pessoas, como é o caso de meninas e mulheres vítimas de estupro. A questão desse limite das 22 semanas, é importante a gente entender. Eu não sei se vocês já trouxeram isso, mas tem o Hospital Pérola Byton aí em São Paulo, que eu assisti uma entrevista de uma das pessoas que trabalha no hospital nesse serviço de atendimento a meninas, enfim, a vítimas de estupro. E ela diz que é muito comum chegar no hospital a vítima de estupro com 23 semanas, Sim. 23, 24 semanas, ou seja, logo após esse prazo que querem estabelecer na lei. Enfim, não tem como aceitar o projeto, vocês já explicaram muito bem aqui, e é importante, e foi o que deu certo na mobilização, volto a falar da mobilização, o carimbo de PL do estuprador e bancada do estupro. Isso pegou muito mais do que uma outra abordagem que vinha sendo dada, né, contra a gravidez infantil. Sim, contra a gravidez infantil. Criança não é mãe. Essa é uma palavra de ordem forte, mas o que pegou foi o PL do estuprador e a bancada do estupro, porque realmente é disso que se trata. Um projeto que comete uma violência contra as mulheres e que deixa o estuprador numa situação, digamos assim, mais confortável, né? O criminoso. Isso não existe, isso é uma distorção. Agora, por que também a extrema-direita vem com essa pauta? Justamente, né, numa antivéspera de eleições. Porque este assunto, digamos assim, ele vai para a sociedade de uma maneira simplista, opondo, teoricamente, abortistas, satanistas, contra aqueles que defendem a vida. A discussão nesse mundo digital e no mundo evangélico, na base evangélica fundamentalista dessa corrente política, ela se dá dessa forma, muito simplista. Então, você é abortista, você defende o aborto e eu defendo a vida, né? E acaba que isso se presta, nesse momento de eleição, isso vira um tema que mobiliza as pessoas, que mobiliza essa base evangélica e de extrema-direita. E tem um outro efeito, que é também capturar a pauta, capturar a agenda da opinião pública, da imprensa. Aqui estamos nós discutindo, gastando a nossa energia nisso, indo para a rua, porque, claro, a gente tem que se mobilizar para barrar isso, né? Enquanto a gente precisa cuidar de outras coisas da agenda do país. Mas isso, como eu sempre digo, isso parte de um método, de uma estratégia que está ligada com essa véspera, né, com essa antivéspera do processo eleitoral, infelizmente, mas é isso. Esse pessoal que, como disse o Rodrigo, parece amalucado, né, surtado, mas não, são pessoas hipócritas, até porque a gente sabe que essas igrejas vivem escondendo escândalos sexuais das suas lideranças, né? Então, esse é um projeto hipócrita, covarde, mas que consegue capturar essa agenda da opinião pública, e cá estamos nós aqui discutindo. Mas eu acho que, e a Cristina falou, e ontem a gente falou disso também com a deputada Samia Bonfim, esse carimbo merecido de PL do estupro foi o que ajudou a virar o jogo. O que mostra que do lado de cá também é possível, porque a gente fica muitas vezes assim, dando de barato, não, só a direita que sabe fazer o debate e a guerra nas redes. Aqui eles estão perdendo.
Apesar de ser um assunto que eles é que pautaram, mas pautaram e estão perdendo. Que nem a história da praia, né? O Flávio Bolsonaro achou que ia passar assim que ninguém ia nem perceber. Também ficaram com a pecha de querem fechar a praia. Aqui é muito mais grave, né? Muito mais grave. Porque mexe com metade, um pouco mais da metade da população brasileira. Eu acho engraçado, as pessoas falam, não, porque mexe com um grupo, não, porque essa questão das mulheres. É metade da população, gente. Mais da metade. Mais da metade. Como se fosse assim, não, é um grupo lá, assim. Não, e mesmo se fosse, né? Se fosse uma nação indígena, mas é inacreditável o que os caras tentaram fazer. E eles perderam. Então, acho que é bom para a gente perderam o debate. Eu estou achando, pelo que mostra a Quest de hoje e pelo que a gente vem sentindo nas redes. Mas temos que ficar atento, né, Gabi? Porque eles são perigosos. Legal também que muita gente se posicionou fora da política, né? Você ia trazer isso, né? Ia trazer isso e também só para acrescentar aqui, porque esse Sóstenes Cavalcante, né, que é o autor desse projeto de lei, ele está atrás de voto, ele cria ali o espantalho, né, do pânico moral em torno do aborto, você desinforma a população dizendo que é abortista, elas querem matar os bebês, essas feministas, né? E aí você mobiliza a opinião pública por meio, né, desse pânico, você cria esse espantalho. Agora, a gente teve muita gente, de fato, trazendo essa conscientização nas redes, não só nas ruas, como eu já disse aqui, a gente trouxe imagens dos protestos, mas também nas redes. Tem, por exemplo, diversas celebridades que trouxeram, tem uma chamada aqui da manifestação justamente com esse logo, né, de criança não é mãe, que é muito forte, estuprador não é pai, não ao PL 1904. Interessante trazer essa imagem aqui, sabe, Rodrigo, porque a gente estava trazendo a fala daquela juíza e ela fala com a menina que foi estuprada lá em Santa Catarina, assim, o pai da criança, você aceitaria que o pai da criança o pai da criança. E ela está falando de um estuprador. Estuprador não é o pai, é muito forte, é muito simbólico. Anitta, a Paola Oliveira, a Tereza Cristina também se pronunciaram. É como a Cris disse, né? Todo mundo tem que se manifestar, se posicionar a respeito disso. Olha só o que a Anitta postou nas redes sociais dela. É uma charge, né? É legal quem está só nos ouvindo agora olhar, porque é uma imagem que precisa ser vista com atenção mesmo, né? É uma charge. Quer falar sobre ela, Gabi? É assim, no estupro, silêncio, né? Aquela figura pedindo silêncio. E no aborto, o mesmo dedo que pediria o silêncio na hora do estupro aponta para a vítima. Não é que aponta para o estuprador, aponta para a vítima. Então, não precisa falar mais nada. É aquela charge que conta a história quase completa. Muito didática. Foi a Anitta que postou, né? Isso foi o que a Anitta postou. E a Paola Oliveira também se posicionou sobre isso, né? Nós temos a postagem, olha aí, da Paola Oliveira. Ela escreve aqui, ó. Existe uma realidade que me assusta e que a gente precisa encarar. No Brasil, cerca de 60 mil casos de estupros de vulneráveis acontecem todo ano. Criança deve ter direito de ser criança. Criança não é mãe. Nossas leis e políticas públicas devem assegurar isso. Como mulher, eu fico estarrecida vendo homens decidindo sobre os nossos corpos, nossa liberdade, nossos direitos. E ao lado a charge, ela posta do Nando Mota, né, do Brasil 247, né, em que, na verdade, em vez da vítima ir reconhecer o possível estuprador na delegacia, o estuprador é que vai reconhecer a vítima, porque é essa inversão que eles estão propondo na postagem da Paola Oliveira. E a gente tem a da Tereza Cristina Tereza também. Cristina, vamos ver. Não a senadora, hein? A Tereza Cristina, a cantora. Exatamente. É isso mesmo. Então, Papo reto. A Câmara dos Vereadores, a qualquer momento, pode colocar em votação um projeto que criminaliza crianças que sofreram abuso se tiverem uma gestação acima de 22 semanas. Ou seja, o aborto legal, nesse caso, será considerado homicídio. Não podemos deixar esse projeto passar. Se esse projeto for aprovado, essas crianças que já sofreram abuso infantil vão perder o direito de fazer o aborto legal. No caso da violência da infância, minha gente, é muito difícil às vezes perceber. Então a criança demora a falar, demora a denunciar. Isso, na maioria dos casos, acontece dentro das casas. Não vamos deixar esse projeto passar. Por favor, acessem o site www.criançanãoemãe.org e vamos impedir mais essa atrocidade de acontecer. Eu conto com a ajuda de todos vocês. É isso, então. A gente tem os posicionamentos dessas mulheres, né, nas redes sociais, o que é muito importante também, porque elas
tem esse poder, né, de comunicar muita gente, comunicar fora da bolha. Então, principalmente a Anitta, né? A Anitta tem milhões de seguidores. Então, Paola Oliveira também, Tereza Cristina, cada uma falando com um público diferente. Enfim, 3 mulheres importantíssimas aí no debate público. É isso. Cris, eu queria agradecer aqui muito, a sua fala foi muito contundente. Enfim, me identifico 100% com a sua indignação. É muito difícil mesmo, né, a gente vir aqui falar sobre isso, porque eu não sei nem como as pessoas estão conseguindo dormir com essa história correndo ali no Congresso Nacional. Então, obrigada por hoje. Obrigado mesmo, Cristina. A gente tem que ganhar, tem que virar o jogo na batalha da comunicação e dá para perceber que essa virada está acontecendo, né? Vamos em frente. É possível. Vamos lá. Valeu. Tchau. Obrigado. A gente conversa agora falando sobre comunicação, né, e sobre pessoas que entendem a respeito desse assunto, que estão lá no Congresso Nacional articulando. A gente falou dela no início do programa. A deputada Jandira Fegali está aqui para conversar com a gente. Ela que, além de deputada federal, também é médica. Sim. Então pode conversar com a gente com muita propriedade sobre o quanto é importante a gente falar sobre saúde pública, sobre o ponto de vista da saúde pública e acabar com essa polarização de eu sou contra ou a favor do aborto. Não, e a gente dizia aqui, Jandira, antes de passar a palavra para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que anteontem, naquele atropelo do Lira, 20 e poucos segundos, eu ouvi uma voz ali no fundo, no plenário, eu achei que era a voz da Jandira. O PCdoB é contra, hein, Lira? Eu acho que foi a Jandira, a única que conseguiu falar. Ele atropelou todo mundo, a voz da Jandira se fez ali. Queríamos te ouvir sobre isso, né? Além do que a Gabi trouxe, também como resistir a esse atropelo, e parece que eles estão perdendo essa batalha, pelo menos, mas queria te ouvir sobre isso. Boa noite, deputada. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês sempre. De fato, a voz era minha, Rodrigo. Eu que gritei lá de trás para marcar, mas um pouco antes eu tinha feito um discurso de plenário. Eu me pronunciei na tribuna da Câmara sobre esse tema, sobre esse assunto, e coloquei muito claramente, isso não é um assunto de religião, não é um assunto de polícia, isso é um assunto de saúde pública e sempre foi. Sempre foi. A questão que nós estamos vivendo na Câmara dos Deputados é que há uma tentativa dessa extrema-direita de nos pautar. Eles querem pautar a sociedade a partir da agenda que eles querem nos impor. Quem é no Brasil que está preocupado em aumentar a pena de mulher que faz aborto? Quem está debatendo isso? Ninguém. Muito menos em caso de estupro, que é o aborto legal, né? Da mesma forma como eles botam lá na comissão o projeto das drogas, né? De equalizar usuário e traficante. Da mesma forma como eles querem colocar o projeto da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, eles fazem uma agenda que é para manter esse núcleo conservador, esse núcleo duro do eleitorado deles, e o que importa ao país acaba não entrando, né? Porque o que importa ao país são outros temas. Estão importando os temas dos planos de saúde que estão cancelando, está importando o tema do emprego, da industrialização, da cultura, da questão das bolsas de ciência, a questão da educação. Eles não querem, eles não têm nenhum compromisso com o Brasil, nem com o povo brasileiro. E esse projeto, além de tudo, ele tem alguns graves problemas, porque, óbvio, é natural que a gente foque a discussão na questão do estupro. Isso é natural, porque isso é tão chocante que as pessoas falam muito nisso, né? Criança não é mãe, estuprador não é pai, né? A gente tem chamado de PL do estupro, alguns falam de PL da gravidez infantil, cada um está marcando. No entanto, é bom dizer o seguinte, o projeto inteiro é muito ruim, inteiro, porque pode ser que, para tentar aliviar, tirem o artigo do estupro e deixem o resto. E esse resto é muito ruim e é inconstitucional. O PL, ele equilibra, ele equipara o aborto ao homicídio em qualquer caso. O aborto já é ilegal. Ele já é ilegal, ninguém está legalizando o aborto ou descriminalizando com esse projeto. O que ele faz é aumentar a pena equiparando ao homicídio simples, que é de 6 a 20 anos de pena para a mulher e para o profissional de saúde. Inclusive nos casos de autoaborto. A gente a vida inteira denunciou e disse que muitas mulheres no desespero, pela falta de apoio do Estado, pelo abandono do companheiro, pelo desemprego, maternidade não é uma questão individual e nunca foi. Essas mulheres botam agulha de tricô, tomam remédio, fazem de tudo para, às vezes, perder uma criança no momento de desespero. Esta mulher também pode levar uma pena de 20 anos no autoaborto, né? E, além disso, eles escrevem algo, assim, além de ser inconstitucional, porque homicídio, quando você compara com homicídio, você dá uma personalidade jurídica
ao feto. E isso não existe na Constituição. Você é cidadão, você é uma personalidade no Código Civil e no Código Penal quando você nasce vivo. O feto não tem personalidade jurídica. Você não pode equiparar isso ao homicídio, isso é inconstitucional, né? Então, obviamente que eles fazem isso em todos os casos do aborto ilegal. Tem a pachorra e o deboche de escrever, ninguém está falando disso. Tem um parágrafo nesse texto que diz assim: se a infração levar a danos graves, ou seja, a infração é o aborto, levar a danos graves à mulher, a pena pode ser mitigada, não aplicada. O que é isso? Se a mulher morrer no aborto, ou se ela estiver numa UTI, é muito deboche escrever na época. Ter coragem de escrever isso, dizer que a pena não se aplica nos casos desses agravos, é um negócio debochado, né? E depois eles trazem o estupro de novo para a ilegalidade e aplicam a mesma pena, que é maior do que a do estuprador, é maior que a do infanticídio, por exemplo. Né? Se uma mulher mata o filho que já nasceu, ela tem uma pena menor. Né? Tão cruel que uma mulher que comete um infanticídio ficaria presa menos tempo, né? Do que menos tempo. Que loucura isso. Menos tempo. Então, é um negócio tão escandaloso que, obviamente, foi muito chocante. E o procedimento, o método também chocou, porque botou no plenário, nem anunciou o número do projeto, né? Não teve encaminhamento, que no requerimento de urgência é obrigado a ter. Eu estava inscrita para o encaminhamento, inclusive, e outros. Não teve encaminhamento, ele mandou uma votação simbólica e foi. Quer dizer, ninguém precisou botar digital. É bom dizer que houve acordo para fazer essa votação simbólica no Colégio de Líderes, mesmo com protesto de alguns, inclusive do nosso líder, mas houve o acordo. E foi no simbólico, mas sem nem encaminhamento, sem nada. Então, por sorte, eu tinha me pronunciado antes, consegui ainda gritar a tempo que nós votamos contra, né? Mas não teve ninguém mais que pôde se manifestar. Foram 24 segundos essa votação. Então, foi muito ruim. Agora, o bom é que a reação foi muito rápida. Foi muito rápida, né? Nas ruas, nas redes, formadores de opinião, movimentos sociais na rua. E, obviamente, que hoje me ligaram de vários jornais perguntando quem eu achava que devia ser o relator. Eu falei, ninguém. Esse projeto tem que ser engavetado. Tem nem que estar na pauta, eu não vou discutir. Essa história de querer colocar a Benedita da Silva, Gabi, porque é uma evangélica e é de esquerda, é do PT, é uma cilada, eu acho, né? Mas isso aí a Benedita da Silva tem que saber. Mas você acha que pode ser que o Arthur Lira escolha um caminho desse, chamar a Benedita para consertar o que ele fez, né? Agora ela vai ter que ajudar? Eu acho. Ele anunciou hoje que ia ver uma mulher do centro, que nem seja de esquerda nem de direita e tal. Eu não sei o que ele está tratando lá e com quem ele está conversando. Mas eu não vou opinar sobre isso agora, porque o que nós queremos é engavetar o projeto, não é? Quando nós conversamos com o Arthur Lira na semana passada, ele disse que tinha um acordo, de fato, com a bancada evangélica para votar essa urgência. Ele não falou que tinha acordo de mérito. E disse o seguinte, não vou botar o mérito agora, vamos montar um grupo de trabalho que fica aí alguns meses discutindo. Eu falei, eu não quero GT. Eu não quero grupo de trabalho porque eu não quero botar esse tema na pauta. Você vai fazer um trabalho e vai ficar discutindo isso o ano inteiro. Nós queremos tirar isso da pauta. Esse é o tipo da pauta que entrou no plenário e a gente perde. Não tem como. Esses temas, neste Congresso atual, não tem avanço, só tem retrocesso. Do mesmo jeito que ninguém está conseguindo botar a descriminalização do aborto, porque não tem a menor chance de aprovação, nós não podemos aceitar retrocesso também. A não regressividade tem que ser uma marca nossa. Qualquer pauta desse tipo que colocar, nós vamos perder, ainda mais no ano eleitoral. Eu ia te perguntar... Então, não dá nem para discutir relator ou botar na pauta. Eu ia te perguntar, deputada, sobre os estragos que isso acontece, né, que faz na prática, porque, por exemplo, a gente teve o Conselho Federal de Medicina fazendo aquela recomendação que foi o que se encaminhou para, no fim das contas, o Congresso transformar na SPL, né? O ministro Alexandre de Moraes foi lá e disse que essa recomendação não faz o menor sentido, que é essa história das 22 semanas. E da assistolia, questão da assistolia. Isso, exatamente. E aí a gente tem o Conselho Federal de Medicina, que deveria estar ali regulando a profissão médica, né, trazendo essa pauta em relação ao aborto, que seria também uma continuidade do negacionismo que já surgiu durante a pandemia de Covid. O Conselho teve um papel também nisso. E teve exatamente, esse horrível, ponto, o papel horrível das entidades médicas, aí horrível. Eu te pergunto, deputada, se eu fiquei com vergonha, por ser médica eu fiquei com vergonha. Eu imagino. Eu te pergunto a insegurança jurídica que tudo isso que a gente está vivendo agora traz para os profissionais justamente que dão o suporte ao aborto legal, né? Porque os médicos já podem fazer uma obstrução ali de consciência
licença e dizer eu não posso abortar. Mas os hospitais, por lei, precisam fazer. Agora, o que isso gera na prática, deputada? Não, isso gera na prática, essa pena não é só para a mulher, é para o profissional também. E as pessoas estão falando pouco disso. Óbvio que vai colocar, independente de consciência, todo mundo vai recusar fazer. Porque quem é que vai se transformar num criminoso com uma pena de 6 a 20 anos? Né? O Conselho tinha que entrar nessa luta contra esse projeto. Eu falei para o Arthur Lira, isso não é o debate sobre a sistolia que você está botando na pauta. O que você está botando na pauta é a equiparação do aborto ao homicídio, trazendo o estupro à ilegalidade, o aborto por estupro. Ele disse, eu não tinha clareza do que era o conteúdo do projeto. Né? Então, na verdade, a sistolia é um método que só é indicado no aborto legal, ou seja, é um feto que será retirado de qualquer maneira. Né? A sistolia, o que ela faz é parar o feto antes do procedimento. É mais generoso fazer a sistolia do que não fazer. E tem outros métodos hoje no líquido amniótico, tem outras formas de fazer isso. Então, quando o CFM indica e isso gera uma ação no Supremo, o Supremo responde e diz não, pode manter o método. Aí todo mundo, esses evangélicos reagiram. Teve um deputado que nem é evangélico, levou um boneco para o plenário, não sei se vocês viram, com um feto na mão, e levou um feto de um tamanho. Eu falei para ele depois, você não levou um feto de 22 semanas para o plenário, você levou um recém-nascido para o plenário, o tamanho do boneco era imenso. Aí ele até riu, eu falei, claro que você está enganando as pessoas. Né? Agora, então, eles fazem essa coisa como o Ives Granda fazia no aborto legal, levava um monte de feto, dava na mão dos deputados, era um horror aquilo. Um horror. Então, na verdade, essa questão da sistolia não tem nada a ver. Quer proibir a sistolia? Faz um projeto dizendo fica proibida a sistolia, a utilização do método da sistolia no aborto legal. Pronto, quer discutir isso? Faz um projeto para proibir. E aí cada um ali decide como quer votar. Agora, isso não tem nada a ver com o projeto que foi votado a urgência agora. Nada a ver com a sistolia. Agora, eles reagem dizendo que é uma reação suprema. E pior, o próprio autor, o deputado Sóstenes Cavalcante, diz assim, é para constranger o Lula e ver se ele tem acordo com os evangélicos que será cumprido. Sim. Ora, ele usa a vida das mulheres, a liberdade das mulheres, usa as mulheres como moeda de troca para constranger o governo. Isso é uma vergonha, eu acho isso de um baixíssimo nível, né, de uma baixa qualidade de atuação política, eu acho que isso não é aceitável. Eu tenho uma boa relação com o deputado Sóstenes, inclusive ele é da bancada do Rio, ele é um cara sempre gentil, sempre educado, mas não pode falar uma coisa dessa, porque isso desqualifica a ação política num momento como esse. Agora, deputada Jandira, só para a gente tentar fazer um pouco de análise política rapidamente aqui, né? Apesar do tema quente aqui, dessa história do PL do estupro, você acha que pode ser uma virada? Porque o setor progressista, democrático, estava muito na defensiva, né? Para não dizer que estava assim parado mesmo, né? Inclusive o governo, as lideranças do governo, aceitando de barato que a direita está numa ofensiva que você não pode fazer nada. Mulheres foram para a rua, reagiram, jornalistas na mídia tradicional, nas redes sociais e nas ruas, né, nos três, e também no parlamento as mulheres progressistas. Pode ser um momento de virada esse tema, da sociedade dar uma acordada e ver que precisa enfrentar essa ofensiva da direita? Como é que você está vendo esse momento político no Brasil? Eu espero que seja, viu, Rodrigo? Porque, de fato, nós precisamos reocupar as ruas, inclusive para fazer a defesa daquilo que a gente acredita, do que de bom o governo faz, e, ao mesmo tempo, fazer a pressão devida no parlamento, no governo. Isso não é um problema e nem nunca foi. Na democracia, a rua tem que ser ocupada mesmo pela sociedade, né? Então, eu penso que essa virada foi importante, deu uma boa sacudida, e essa virada não pode parar, principalmente nesse tema, até que esse projeto saia, de fato, de possibilidade de pauta. Acho que essa pressão tem que se manter. Mas nós precisamos, de fato, fazer mobilizações outras, por outros temas na sociedade brasileira, para confrontar o mercado financeiro, para confrontar a FEBRABAN. Essa coisa de piso constitucional da saúde e educação. Não dá para discutir esse assunto de retirada desse piso. Esse déficit zero é um erro. É um erro. Porque na hora que você tem que colocar recursos no Rio Grande do Sul, você vai tirar de algum lugar. Por isso que essas propostas de equilíbrio aparecem e são propostas, na minha opinião, erradas, incorretas. O equilíbrio das contas não pode levar a prejuízo a políticas públicas universais, que é o caso da saúde e da educação. As universidades estão precisando de recurso. Agora o Lula deu recurso no PAC, mas tem um recurso de custeio. O PAC não paga luz. Tem universidade ficando sem luz, sem pagamento de água,
né? Então, é necessário que a sociedade se movimente em torno das bandeiras justas, né? E apoie também o governo naquilo que é importante. E tal. E eu tenho muita clareza do seguinte, e eu falo isso para vocês, a gente precisa enfrentar o senso comum. O senso comum não é necessariamente o caminho correto. Na área de segurança isso acontece, nas áreas todas do Código Penal, nós estamos fazendo o Código Penal para um Estado penal, só punitivista, só o que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós estamos retalhando o Código para fazer um Estado punitivista e estamos atuando pouco naquilo que importa para a segurança pública. Essa questão das saidinhas, por exemplo, foi um exemplo, foi uma coisa importante. Não podia ter derrubado aquele veto. O veto era correto do Lula. Aí alguém diz, o Lula não devia ter vetado para não ter derrota. Falei, não, o Lula não pode ser cúmplice disso, mesmo que ele perca. Exato. Ele não pode ser cúmplice. Nós temos que fazer o debate público. O debate temos que ter a coragem, a ousadia de enfrentar esse senso comum. E alguns candidatos, que são candidatos a prefeito, mesmo na esquerda, votaram para derrubar o veto. Como se alguém fosse enganado por isso. A pessoa tem uma história, ninguém vota por causa disso. Ou deixa de votar. Isso é uma bobagem. As pessoas que conhecem a minha história, se eu tivesse votado assim, dizer, está vendo o oportunismo só porque é candidato. É isso. Não vai acreditar em você. Então, a gente tem que manter coerência na história. Eu me lembro da época do impeachment da Dilma, era uma pesquisa toda contra a Dilma, povo na rua, e a gente dizendo, isso é golpe, nós não vamos votar. Porque na história depois, a coerência vai ser mostrada lá na frente. Você não pode recuar nesses momentos. Então, a gente precisa enfrentar isso com ousadia, com coragem, na disputa política e ideológica nesse momento, e colocar em pauta aquilo que importa, né? E fazer a disputa na rua, na rede, no debate, no território, onde for. Não está na hora de a gente andar para trás, não tem espaço vazio. Se a gente não avançar agora, não sei o que vai acontecer aí na frente. Que fundamental essa sua fala, deputada, porque a gente justamente falava sobre a importância de ter a coragem, a gente falava aqui com a Cristina Serra também, e a gente falando sobre isso, sobre a coragem de se posicionar num momento como esse. Essa questão da saidinha é isso, são evidências científicas, não existe... mas o presidente Lula, ele se arriscou ali, porque... Gente, senão, simplesmente... Senão, para que tem um governo... Foi para a eleição, ganhou por 2 pontos, né? Enfrentou tudo e todos. É para isso, é para resistir, como falou a Jandira. Se não dá para avançar, pelo menos também não vamos deixar os caras... Retrocederem dessa forma, é demais. É isso. E é bom dizer que a base evangélica, por exemplo, de mulheres e outros, não concordo com esse projeto também, não. Não dá para você tratar evangélicos como um corpo único. Existem aqueles que usam a Bíblia para poder político e tem aqueles que têm valores cristãos de solidariedade, de defesa das pessoas. Não existe essa coisa igual. Tem que fazer a disputa até para ganhar essa base mais avançada ou mais consciente dos evangélicos. Então não dá para tratar tudo igual, não é todo mundo que pensa igual e a gente precisa avançar e fazer a disputa. É a minha opinião. Inclusive, diversas mulheres políticas, religiosas, cristãs, foram às redes sociais. Eu vi diversas mulheres se posicionando. Eu sou contra, não me coloque nesse balaio dizendo... A própria Marina Silva, né? A Marina Silva, evangélica, falou isso agora há pouco, representando esse setor. A Benedita também não teria votado nesse projeto, apesar de ser evangélica, né? Tem os pentecostais que não são a mesma coisa que os neopentecostais, como a gente chama, e eu acho que a gente tem que enfrentar. Na saidinha, eu me lembro, a minha comunicação disse assim, nós vamos postar alguma coisa, eu disse tudo. Tudo. Não tem essa de eu me esconder, vamos botar mesmo que... Em rede social a gente toma muito, né? Claro, eu falo bom dia, já começa a agressão, né? Mas vamos botar, deixa o pessoal bater, porque é isso mesmo, porque quem tá na rede social vai ver minha opinião, e essa opinião tem que valer para alguma coisa. E não é Se nós de somos hoje, formadores de opinião, nós temos que dar opinião, não pode se esconder. E, deputado, não é de hoje, né, que a extrema-direita tenta fazer colar, né, esse binarismo de não, a esquerda é abortista. Então, gente, o Lula já disse, amiga já de bandido, é abortista. A respeito, inclusive, do aborto publicamente. Então, assim, não é uma novidade, mas a gente viu o Sóstenes Cavalcante até indo para as redes sociais para dizer, vai, Lula, se posiciona, diz aí. Provocando. Mas é o uso, né? O uso das mulheres, da vida das mulheres para esse jogo. Isso é muito feio. Canalha. Eu, em 2006, quando fui candidata ao Senado, pelo fato de eu ter relatado o aborto legal no SUS, eu fui a primeira vítima de fake news no Brasil. Não tinha nem WhatsApp, nem Facebook, só tinha SMS. E eu vivi, assim, um inferno nessa campanha eleitoral. Era meu nome na porta das igrejas, era padre pedindo voto contra mim, dizendo que eu era assassino de criança. Era toda a rede Oitim colocou uma mensagem
3 dias antes, na véspera, no dia da eleição contra mim. Foi um negócio absurdo que eu vivi naquele momento, porque eu me posicionei e relatei o projeto. Então, que é do aborto legal no SUS. Imagine, tinha procissão no corredor, me chamando de assassina. Então, eram coisas assim que a gente enfrenta há muito tempo. Então, não é agora que eu vou ter medo de enfrentar esse tema. Já estou com as costas bem duras nisso aí. Ainda mais nós mulheres, né? Requer muita coragem. Exatamente. Deputada, quero te agradecer. Nada de nós sem nós, né? É isso. Quero te agradecer. Não resolvam as coisas por nós sem nós, né? Não dá. Exatamente. E por nós. Isso. Obrigada, deputada Jandira Obrigada Fegali. a vocês, Sempre um viu? prazer te ouvir. Obrigado. E até uma próxima. É isso. Estou à disposição, gente. Tchau, Isso tchau. aí. Obrigada. A Jandira tem um curso no ICL sobre saúde pública, estava vendo esses dias. Fundamental essa lembrança que você faz. Ela tem um curso que conta, que explica como é que funciona o sistema, o SUS. É um curso assim bem interessante, bem ilustrado. Muito bom, vale Rodrigo. a pena. Muito boa essa lembrança. A Jandira ela é uma médica com uma experiência no sistema público de saúde fundamental. Eu queria chamar aqui uma reportagem que está destacada no nosso site, o Série Notícias, que é do Igor Mello, na coluna da Juliana Dalpiva. Ele fez uma apuração, um verdadeiro levantamento de dados, convidar as pessoas para irem lá no site ler. 1 em cada 6 casos de aborto legal no Brasil envolve crianças e adolescentes, corroborando com isso que a gente vem discutindo aqui. E tem um ponto ali da reportagem do Igor que me chama muita atenção, dizendo o seguinte... uma pesquisa, né, trazendo dados de que 94% dos abortos são por estupro. Então, gente, ninguém vai fazer aborto porque quer fazer. Normalmente é por conta de uma violência sexual. Então, esse é o dado que mais me chama a atenção. Recomendo a leitura dessa matéria aqui do Igor Mello na coluna da Juliana Dalpiva. A gente vai conversar com o Luiz Nassif. Eu quero aproveitar para trazer como foi o posicionamento da extrema-direita nas redes sociais. A gente estava falando aqui, né, da deputada Jandira Fegali, de como a extrema-direita está deturpando toda essa história. Olha o que disse a deputada Júlia Zanatta, que saiu em defesa do que ela chama de vida de bebês em entrevista à CNN. Eu fico um pouco chocada também com a pessoa que não se importa com a vida do bebê. Estão falando do estuprador, estão falando da vítima, mas ninguém se importa com a vida do bebê, que pode, inclusive, nascer uma mulher. Meu Deus do céu. Bia Kicis. A honestidade, inclusive intelectual, não é com a esquerda. Quem apoia estuprador são eles. Nós queremos estuprador preso, castração química. O governo Lula revogou a portaria que obrigava, em caso de alegação de estupro, para abortar o BO para prender o estuprador. Enfim, tem Carla Zambelli também dizendo por que querem matar crianças prontas para nascer. E uma série de mentiras, né? Mas isso vai para as redes sociais e aí você dissemina mesmo a mentira. Como disse a deputada Jandira Fegali, Nassif, agora há pouco para a gente, levaram um feto que era um bebê recém-nascido ali para o Congresso, né? A ideia é realmente mentir para as pessoas e fazer a cabeça das pessoas. Boa noite. Agora, a Jandira deixou muito claro aí que nós precisamos de mais Jandira e menos Maria do Rosário. Viu? Ela deu o recado, né? Porque foi a deputada Maria do Rosário que na saidinha acabou votando contra, né? Foi. Que é pré-candidata. Escandaloso aí esse negócio de você tender... Não, foi o que ela falou. É que nem o Lula falando de Jesus aí, eu falei, nem que o Lula ande em cima das águas e multiplique os pães, o pessoal vai acreditar. Não dá. Ô, Nassif, a Jandira é fantástica. É muito boa, né? É um prazer ouvir a Jandira. Ô, Nassif, mas você acha que pode ser uma virada? Eu perguntava isso para a Jandira agora, né? Porque o setor democrata está muito recuado demais, né? Aceitando tudo do lado de lá. Você acha que pode ser uma virada? Eu estou sentindo um clima de... Aí também não, né? Foram longe demais, né? O que você acha, Nassif? E uma reação, né? Foram longe demais. Agora, é um tema específico, né? Uhum. O grande problema que você tem aí do chamado setor progressista é que você... Veja bem, você tem uma diluição muito grande na sociedade. A direita joga em cima do vácuo e da fake news, né? A esquerda tinha que ter algo que centralizasse, que coordenasse, que é o presidente da República, foi eleito para isso. Mas está uma falta de vontade do Lula muito grande, mas muito grande, sabe? O governo, se ele não se arranjar lá, não adianta. Não são... Você pega, por exemplo, esse caso aí do aborto, foi chocante, você tem uma manifestação. A saidinha já não tem manifestação. Você tem uma coisa absurda aí, que são essas escolas militarizadas aí, que não tem. Você pega, por exemplo, quando veio o governo do Temer, ele desmonta todas as políticas sociais, com exceção da educação, não teve reação também. Então, falta um ímpeto aí, falta uma renovação, falta...
E falta um presidente que a gente não quer que se suicide politicamente. Voltou. Mas ele tem que ir para um enfrentamento mínimo aí em cima de princípios, né? Isso não está ocorrendo. Exatamente. Aliás, o presidente que hoje esteve com o Papa, né? O Lula falou no G7, voltou a pedir taxação dos super ricos e encontrou o Papa Francisco, que elogiou a fala do presidente. A gente tem aqui, Nassif, depois seria interessante você comentar, porque parece que o Lula vai melhor, no exterior ele consegue enfrentar mais e aqui dentro do Brasil menos. Vamos ver, rapidinho, é um vídeo curto do Lula com o Papa Francisco. Vamos lá. Minha esposa, belo discurso. Dificuldade de raça, dificuldade de cheiro, dificuldade na educação, dificuldade na saúde. Eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano. E você não pode hacer, você pode hacer isso. Nassif. Mas tem duas pessoas fundamentais nessa reconstrução que a gente espera que ocorra no mundo. O Lula hoje é o maior estadista de longe. Ele é o sujeito que é consultado para tentativa de acordos de paz aqui e ali. É o sujeito que não tem receio de expor as suas críticas aí a genocídios e tudo. Então, externamente, é o cara. Não adianta falar em Mandela e tudo. O Lula é o que superou isso tudo e virou um agente da paz aí e de um mundo mais justo, ele e o Papa. Mas quando vem aqui para dentro, as limitações que você tem de ordem política e tudo, e também uma fragmentação danada aí do governo dele, do ministério dele, a gente tem defendido há tempos isso. Agora o Disseu também já está entrando nesse tema. Você tem que ter uma coordenação, um grupo de trabalho que coordene todas essas possibilidades que o Brasil tem aí. O Brasil tem muitas possibilidades, com essa questão da transição energética, minérios raros, tem muita condição. Agora, se você não tiver uma articulação interministerial, e o Lula não quer isso. Ele quer cada ministro atuando individualmente e ele mediano. Não funciona. Você pega aí a neoindustrialização, não saiu do lugar. Por quê? Porque para você montar... Outro dia eu dei uma palestra lá, peguei todos os setores que podem ser criados com a neoindustrialização. É um mundo novo. Só que não adianta você jogar com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque tem coisa que depende do planejamento, tem coisa que depende da autarquia X, tem coisa que depende da ENAP, tem coisa que depende da Anvisa. É por isso que o Juscelino, lá atrás, com muito menos condições, que o Brasil era um país pequeno, não tinha nem começado a industrialização. Ele tinha a infraestrutura deixada pelo Getúlio, ele monta grupo de trabalho que dá uma baita de uma sinergia. Sim. Aqui o Lula ele tem à mão o melhor gestor público que eu já vi até hoje, aí, que é o Haddad. O que faz o Haddad? Sai atrás de tapar buraquinho daqui para chegar no déficit zero ali, um desperdício danado. Ele só tem um saco de maldade e deixa para o Congresso arrebenta as contas e fica com um saco de bondade, atendendo a lobby daqui e dali. Uhum. E o Haddad tem que... Pois não. Não, eu ia só... a gente ia se despedir, na verdade, que a gente vai daqui a pouquinho falar com o Despertar Empreendedor. Pode fechar seu raciocínio, por favor. Então, e você tem hoje, aí quando você fala nessa questão do déficit zero, gente, você tem uma política de juros do Banco Central que tira 700 bilhões da economia. Você tem a política de crédito dos bancos aí para pessoa física, que é 30%, 40% ao ano. E todo esse dinheiro sai daí, vai para o rentista, não vai para investimento. Porque às vezes você pode ter uma riqueza financeira e o cara investe na produção. Aqui você não tem isso. Então, olha, tem que dar um tranco aí para ver se pega logo aí, porque 2026 está chegando. É isso. É isso, Nassif. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve. Valeu, Nassif. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. A gente está diretamente conectado já com o Despertar Empreendedor, o Vibra São Paulo. Olha quem está lá, William De Luca e Rafael Donatiello, apostos para conversar com a gente.
Vamos lá. Gabi, boa noite. Mais uma vez aqui, direto do Vibra São Paulo. Quase o final do primeiro dia aqui de evento do nosso Despertar Empreendedor 2024. E a gente teve muita gente importante no palco e muita gente, uma energia incrível. Rafael Donatiello, CEO do ICL. Rafa, energia incrível, primeiro dia do evento, né? Tem mais 2 por aí. Cara, sensacional. Acho que a energia é realmente indescritível. É muito bacana poder se aproximar do time do ICL, é uma realização de um sonho, né? Quanto tempo a gente não ficou em casa, depois a gente fez a nossa sede do ICL e agora a gente pode encontrar com as pessoas que assistem a gente todos os dias, né? E ainda tem mais 2 dias. Então hoje foi sensacional. Nina Silva, ministro Márcio França, Edu Moreira, você, Vivian Mesquita, Chico Pinheiro e mais um monte de gente interessante, né? Rodrigo Mocotó. Isso é só o começo. E hoje ainda o evento começou na parte da tarde, né? Imagine os outros 2 dias inteiros. Então, feliz demais por tudo isso. Ver lá no foyer, ali na parte da frente, na recepção do evento, lotado, os estantes, tudo mais. Então, é muito bacana poder compartilhar. A gente quer fazer eventos maiores para cada vez mais ter mais pessoas, porque a sensação de estar aqui hoje é fantástica. É uma realização de um sonho, acho que não só meu, como de vocês e de todo mundo que está assistindo aqui, né? Gabi, só tem mais Fernando Haddad, Felipe Neto, Joana Maranhão, só falta isso nos próximos 2 dias e muito mais gente a partir de amanhã. Estaremos aqui novamente de manhã nesta cobertura do Despertar Empreendedor 2024 e com a participação, é claro, você que está assistindo e que não veio no primeiro dia, nos outros 2 dias você terá o nosso elenco todo do ICL, Gabriela amanhã Varela, tô com vocês, Chico hein? Pinheiro, Chico Sá, Rodrigo Viana e todo mundo que já estava aqui no nosso Despertar Empreendedor 2024. 4 mil pessoas. A gente espera vocês por aqui. Ô, De Luca, 4 mil pessoas. Eu estava até esperando enquanto o Rafael falava. E, aliás, parabéns. Que estrutura sensacional eu tive lá. 4 mil pessoas, gente, não é brincadeira, né? E você se conversar e as pessoas paravam. Numa sexta-feira. As pessoas paravam. Rodrigo, quero tirar uma foto. O que eu tirei de foto ali, ó, como disse o Demore, a gente ficou se sentindo meio assim, artista, né? Mas não é, jornalismo. Mas é uma interação com a comunidade. Então, parabéns, por enquanto, nesse primeiro dia. E nós vamos adiante nos próximos. Eu ia até pedir para o pessoal colocar a imagem, porque é impressionante. Olha, essa imagem, assim, o público, o tamanho da plateia, se a gente tiver alguma que mostra, tem uma fotografia que mostra o tamanho da plateia também. É impressionante, é uma das maiores casas de shows do Brasil, lotada. Olha aí, o público para acompanhar as palestras. Muito legal, Gabi. Ok, não foi embora ainda. Ok, ainda não foi embora. O homem está aqui desde cedo também. Eduardo Moreira. No camarim, no camarote, no palco e não sei o quê. Porque, meu irmão, o negócio... Não dá para explicar para uma pessoa que não está aqui essa energia. Dá para explicar? Não dá. Muita gente. E aí o problema é o seguinte, quem está no palco não quer sair. E quem está fora quer entrar. E como é que tu resolve um negócio desse? Quando eu era mais novo, o pessoal falava, é igual boate lotada, né? Quem está dentro não consegue sair, quem está fora não consegue entrar. É isso aí, é o Despertar Empreendedor. Isso aí. Vamos que vamos, meu irmão. Tem mais 2 dias, pessoal. Vamos continuar acompanhando aqui. Rafa Donatiello, Eduardo Moreira e nosso grande elenco do ICL. Gabi, beijo para vocês. E amanhã, vocês aqui também com a gente. Valeu. Até amanhã. Valeu, gente. Amanhã estarei ao lado de vocês. Você está muito bem acompanhado, mas amanhã eu vou estar muito bem acompanhada também. Ai, Gabi, olha como o Edu não para, né? Ele saiu o ao vivo já. Nem tinha terminado, ele já correu para resolver alguma coisa ali. É um barato, viu? Gente, para quem quiser saber tudo o que está acontecendo lá no Despertar Empreendedor, para você que não conseguiu ir, enfim, além dos links que a gente está fazendo aqui, as transmissões, né, diretamente lá do Vibra São Paulo, você pode acompanhar nas redes sociais também, no @empreendedormestrebr, no Instagram, está sendo tudo divulgado lá, bastidor, quem é que vai falar, os melhores trechos, enfim, tem muita coisa, todas as nossas redes sociais também, a gente vai postar também nesse final de semana, né, Rodrigo? Isso aí, Gabi. Amanhã a gente vai estar lá firme e forte, então, bom final de semana para você, que vai voltar com a gente só na segunda-feira, mas fica acompanhando a gente nas redes sociais. E para quem está no empreendedor, né, no Despertar Empreendedor, a gente se vê amanhã. Se vê. Gabi, olha, um orgulho feito esse programa ao seu lado, um tema tão difícil. Você segurou aqui a onda. Orgulho da Gabi, da Jandira Fegali, da Cristina Serra e de todas as mulheres, principalmente da nossa equipe e também que nos acompanharam. Eu aqui fiquei orgulhoso da maneira como vocês se posicionam.
Obrigada, querido. É bom estar ao lado de aliados, né? Porque a gente precisa dos nossos aliados nessa briga com a gente. E a gente segue firmes e fortes. É isso aí, vamos adiante. Boa noite para você. Hoje é sexta-feira, então, juízo, mas nem tanto. E para quem tá no Despertar Empreendedor, para quem vai, a gente se vê amanhã. Para quem não vai, a gente se vê nas redes. Eu tô lá domingo. Valeu. Boa noite. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.